Olá, crianças! Então vamos começar mais um dia de aula, né? Hoje sábado. Então vamos começar o nosso sábado muito bem, agradecendo a Deus por essa semana inteira que Ele nos concedeu, né? Com saúde, graças a Deus. Então vou ler aqui para vocês em Provérbios, capítulo 18, versículo 10, que diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Olha só, torre forte é o nome do Senhor. Então sabemos que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então a gente está seguro com Deus. Devemos seguir os seus caminhos, devemos caminhar nos seus caminhos, porque se a gente se desvia dele, então a gente acaba ficando o quê? Em perigo, porque Cristo Jesus é o nosso pastor, ele nos conduz o caminho correto. Então a gente não deve se desviar desse caminho. Então, não tem quando a gente está na nossa casa, no conforto do nosso lar e tá caindo aquela tempestade, que os vidros das janelas ficam balançando, a telha parece que vai voar, mas nada acontece, a gente está seguro na nossa casa? Então, lembre-se que Deus, Ele nos traz essa segurança. Então, que a gente possa estar colocando nosso coração, pedindo ao Senhor que Ele venha estar purificando o nosso coração de todo o pecado, para que a gente sinta essa segurança e adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? E agora vamos para a nossa aula. Oi, crianças! Então, hoje nossa aula, como vocês podem ver, eu vim gravar num lugar diferente, mas é aqui ainda na nossa escola, tá? Então, tem algumas coisas que foi mudadas, né? Então, essa parede aqui foi pintada, tem as letras. Então, quando vocês puderem vir visitar nossa escola, vocês vão ver o que foi as mudanças que estão acontecendo. Então, a nossa aula de hoje é aula de natureza. E na nossa aula de natureza, vamos continuar o nosso assunto sobre o corpo e falando sobre os sentidos do nosso corpo. Na aula passada, falamos sobre quais sentidos? O tato, não é? Que utilizamos para sentir com a nossa pele, a visão, que podemos enxergar as coisas através dos nossos olhos, e também o olfato, que é o quê? Sentir o cheiro das coisas. Então, seja um cheiro bom ou um odor, a gente consegue sentir através do nosso nariz, porque temos o olfato, tá bom? E hoje vamos aprender os dois sentidos que faltam, que é paladar e a audição. Paladar. O paladar a gente utiliza para sentir o gosto das coisas. Então, é possível sentir os sabores das coisas através do nosso paladar. E por onde é que sentimos isso? Qual é o órgão de sentido responsável pelo paladar? A nossa boca, a nossa língua. Então, o alimento entra, a nossa língua, ela consegue captar todos os sabores daquele alimento. E isso manda para o nosso cérebro a informação, se tá bom o alimento, se ele é salgado, se ele é doce, se é gostoso, se tá estragado. Então a gente consegue sentir todos esses sabores através da nossa língua. Então, paladar é esse sentido, tá bom? E a nossa audição. A nossa audição, ela é responsável por ouvir tudo que acontece ao nosso redor. Então, se a gente consegue ouvir música, as pessoas falando, o som das formiguinhas, o barulho do trânsito, tudo isso é através da nossa audição. E qual é o órgão do sentido responsável pela audição? O nosso ouvido, que se encontra aqui, ó, na nossa orelha, tá bom? Então, esses são os sentidos. Então, vamos revisar os 5 sentidos que temos no nosso corpo. Tato, sentimos através da pele. Visão, que enxergamos através dos nossos olhos. Olfato, que sentimos o cheiro das coisas através do nosso nariz. Paladar, sentimos o gosto das coisas através da nossa boca e língua. E audição, que podemos ouvir tudo o que acontece através do nosso ouvido.
Então, esses são os sentidos do nosso corpo. E como eu falei para vocês na aula passada, alguns versículos sobre os sentidos que aprendemos, hoje vamos falar sobre versículos de paladar e audição. E para a gente embasar a nossa aula com os versículos da Bíblia sobre os sentidos, vamos falar sobre o sentido audição. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo 3, diz assim: Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, olha só esse versículo. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Inclinai, a gente deve saber, ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, porque tem uma promessa para quem ouve a palavra de Deus. As misericórdias do Senhor para aqueles que ouvem as suas palavras. E sobre o sentido paladar, também tem um versículo da Bíblia falando sobre isso. Vamos lá para Salmos, o livro de Salmos, Salmo 119, versículo 103, que diz assim: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Então, esse versículo, ele fala que a palavra do Senhor é tão doce, que é mais até do que o mel. Quando a gente coloca o mel na nossa boca, não é tão docinha? Assim são as palavras do Senhor. Então, meus amores, essa foi a aula de natureza de hoje. Então, que vocês, além de aprender sobre os sentidos, também possam estar gravando a palavra de Deus em seus corações. E praticando também, né? Não é só ouvir. A gente pode até inclinar os nossos ouvidos, mas se a gente não colocar em prática, nada adianta. E para a atividade de natureza, vocês irão realizar a atividade do caderno, tá? Tem a data de hoje. Então, vocês irão realizar essa atividade aqui, ó, no caderno. Então, vocês irão recortar essa imagem aqui, que é do corpo humano. Vocês irão montar o corpo desse menino aqui e colar na primeira questão, tá bom? Aqui vocês irão ligar os órgãos dos sentidos aos seus nomes. As partes do corpo, na verdade. Vocês vão ligar os nomes das partes do corpo aqui. E nesse daqui, vocês irão ligar as partes do corpo aos objetos de onde utilizamos. Então, o boné utilizamos em que parte do nosso corpo? Nos pés, nas mãos, na cabeça, no tronco? Então, aí vocês irão ligar, tá ok? Então, essa foi a aula de hoje de natureza. Então, agora vamos para a aula de sociedade. Na nossa aula de sociedade de hoje, a gente falou sobre os meios de comunicação. Então, vimos que tem vários meios de comunicação. Pode ser e-mail, televisão, rádio, jornais, revistas, telefone. Então, todos os meios que utilizamos para nos comunicarmos com as outras pessoas e também nos manter informados, esses são meios de comunicação. Então, para a atividade de hoje, vocês irão pegar o livro na página 329. Então, eu vou ler aqui um poema e vocês escutem, depois eu vou dizer o que é para fazer, tá bom? Então, a escola, o futebol, a queimada, a pipa dourada, a boneca sapeca, a TV, eu e você, cara a cara no pega-pega, tudo ao contrário, no esconde-esconde ou no armário. Então, nessa atividade daqui, vocês irão desenhar o meio de comunicação citado nele. Então, eu falei sobre várias coisas. Teve pega-pega, teve esconde-esconde, teve brincadeiras. Mas no meio desse poema, eu falei sobre um meio de comunicação. Então, vocês irão desenhar nesse quadrado aqui, esse meio de comunicação, certo? Então, bem simples nessa atividade. Então, meus amores, essa foi a aula de hoje. Então, capriche nessa atividade, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau!